Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson, professor de matemática, em mais uma aula do SEAD Colabora, onde nós vamos revisar, hoje um conteúdo que vocês já viram anteriormente aqui nas nossas aulas do SEAD. Então eu trouxe outros exercícios para que fique um pouco mais fresquinho na cabeça de vocês em preparação já para essas provas finais. Combinado? Então o tema da nossa aula de hoje é o seguinte, vamos lá na tela. Revisando as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, com isso, nós temos um desafio com a aula de hoje. O nosso desafio é revisar, por meio de exemplos contextualizados, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, pessoal, com essa aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho sobre como que funciona essas grandezas que aumentam, que diminuem, quando que duas grandezas aumentam ao mesmo tempo, ou uma aumenta, outra diminui. Então nós vamos analisar cada caso e aí nós vamos fazer a melhor escolha para poder resolver a partir de uma regra de 3 bem básica, certo? Então vamos direto então para exemplos, Eu já vou hoje resolver exercício com vocês. Exemplo 1. Uma receita rende para 4 pessoas usando 300 gramas de açúcar. Quantas gramas de açúcar são necessários para a mesma receita atender 10 pessoas? Então, juntos, vamos resolver aqui, ó. Nós temos que anotar quais são as nossas grandezas. As nossas grandezas aqui são as seguintes. É a grandeza pessoas, que eu vou colocar um P, e nós temos também as gramas de açúcar, que eu vou colocar um G de grama aqui. Então nós temos o seguinte, deixa eu abaixar aqui um pouquinho a minha ferramenta, olha só. Nós temos então 4 pessoas que usam 300 gramas. Aí, o que ele pergunta pra gente? Quantas gramas, então quer saber agora as gramas, vamos chamar de X, são necessárias para a mesma receita atender 10 pessoas. Se a gente for analisar aqui, nós temos o seguinte. Em relação ao número de pessoas, eram 4, ficou 10. Então quer dizer que aumentou o número de pessoas. Vamos fazer uma setinha para cima. Pensa comigo. Se 4 pessoas usam 300 gramas, 10 pessoas, ou seja, uma quantidade maior, vai usar mais ou menos gramas? Mais gramas. Então, o que nós podemos entender aqui? Que esse valor de X vai ser um valor maior que 300. Então, setinha para cima também. As grandezas são diretamente proporcionais. O que significa isso? Quanto uma aumenta, a outra também aumenta. Aqui agora nós vamos escrever em forma de razão. Ó, 4 sobre 10, 4 décimos, é igual a 300 sobre X. Igualdade entre duas frações, entre razões. Nós vamos multiplicar cruzado. Começando pela nossa incógnita x. 4 vezes x, 4x. 300 vezes 10 dá 3.000. Agora nós temos uma equação básica, bem simples do primeiro grau, onde eu tenho um 4 que multiplica o x e isso é igual a 3.000. Esse 4 que está multiplicando, nós vamos passar a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então nós vamos pegar esse 4 e ele vai passar dividindo do outro lado. Então vai ficar 3.000 dividido por 4. Certo? Então agora nós precisamos encontrar o valor de 3.000 dividido por 4. Vamos fazer essa continha juntos aqui? Ó, 3.000 dividido por 4. Começando aqui a nossa divisão com o número que está fora da chave, o 3. 3 divide por 4? Não, porque ele é menor do que 4. Então, nós vamos pegar o próximo algarismo junto com ele. 30. 30 divide por 4? Sim. Pode ser que não seja igual. Nós não vamos encontrar um valor multiplicado por 4 que seja igual a 30, mas aproxima. Que número multiplicado por 4 que se aproxima do 30? É o 7. 7 vezes 4 dá quanto? Dá 28. 30 menos 28... sobram 2. Volto, a resolver a minha divisão aqui, a fazer o teste, Se divide ou se não divide. Olha só, o resto é 2. 2 divide por 4 dentro da chave? Não, porque ele é menor, então a gente vai
abaixar o número que está lá em cima, que é o 0, fica 20. 20 divide por 4? Sim, né? Maior do que 4. Pensando agora, que número multiplicado por 4 chega próximo ou é igual a 20? É o 5. 5 vezes 4 é 20, e 20 menos 20 é igual a 0. Professor, mas sobrou um 0 lá embaixo. Sim, a gente pode abaixar esse 0, né? Colocar ele aqui, fazer uma multiplicação de 0 vezes 4, que dá 0, e a gente finaliza a nossa questão. Ou, simplesmente, nós podemos já adiantar o nosso processo aqui. Viu que terminou a minha divisão, já zerou lá embaixo no resto, e ainda sobrou um 0 lá em cima? É só trazer esse 0 aqui para baixo da chave, certo? Então, o que nós podemos concluir? Que o nosso valor de x é 750. Ou seja, quantos gramas de açúcar são necessários para a mesma receita atender 10 pessoas? 750 gramas. Tudo bem, pessoal? Até então tá tranquilo? Estão conseguindo entender a questão de como que nós fizemos essa multiplicação, essa divisão? Tudo certo? Então vamos passar para a próxima. Vou apagar aqui a minha tela para que nós possamos ir para a nossa próxima questão, nosso próximo exemplo. Certo? Vamos lá. Número 2. Dona Helena foi ao mercado e comprou 2 quilos de morango por R$18. Alguns dias depois, ela voltou ao mesmo mercado e quis comprar 5 quilos da mesma fruta, pelo mesmo preço por quilo. Quanto ela deverá pagar pelos 5 quilos? Mesma coisa, vamos analisar quais são as nossas grandezas. Olha só, a primeira grandeza que nós temos aqui é a quantidade de quilos de morango, né? Vamos colocar aqui, ó, KG. E nós temos também o valor desse quilo de morango. Então vamos colocar o RS aqui, representar o nosso valor. Nós temos então que ela comprou 2 quilos e esses 2 quilos custou R$18. Como não tem centavos, né, nós vamos colocar só 18, tá? Para facilitar. Depois ela voltou no mercado e ela comprou 5 quilos dessa mesma fruta. Então, 5 quilos que ela quer saber quanto que ela vai pagar, certo? Por esses 5 quilos. Então nós vamos chamar de X. Analisando a nossa situação aqui. Eram 2 quilos, aumentou para 5 quilos. Então nós tivemos um aumento, né, nessa quantidade. Setinha para cima. Agora, em relação ao valor, pensem junto comigo. Se para 2 quilos ela pagou R$18, vai aumentar a quantidade de quilos. Logo, ela vai pagar mais ou menos por essa quantidade maior que ela está comprando. Ela vai pagar mais. Então, de 18, nós vamos ter um valor maior para X. Então, vai aumentar a setinha também para cima. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. O que significa isso? As duas grandezas estão aumentando. Agora, nós vamos escrever isso aqui em forma de razão. Ó, 2 sobre 5, 2 quintos, é igual a 18 sobre X. Multiplicando cruzado essa igualdade entre duas frações. Começando pela nossa incógnita. 2 vezes X, 2x, 5 vezes 18. Vamos fazer aqui no cantinho? Ó, 5 vezes 18. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 1, 5. Com mais 4, 9. Então, nós temos 90. A mesma situação do exemplo anterior. Nós temos uma equação do primeiro grau, onde eu tenho 2x igual a 90. Esse 2 está multiplicando. Vai passar para o outro lado na sua operação inversa, que é uma divisão. Então, vai ficar 90 dividido por 2. Certo? Metade de 90. Qual que é a metade de 90, pessoal? É 45. Então, nós sabemos que a dona Helena, quando ela for ao supermercado e ela comprar 5 quilos de morango, ela vai pagar 45 reais. Certo? Bem tranquila essa, não é, pessoal? Foi bem intuitiva, bem fácil a gente chegar no resultado. Tudo certo? Podemos ir para a próxima? Vou apagar aqui a minha tela para nós irmos para a nossa próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vamos juntos para a nossa próxima questão, nosso próximo exemplo. Exemplo 3.
O carro de João percorre 180 quilômetros com 12 litros de gasolina. Se João quiser viajar 300 quilômetros e o consumo for o mesmo, quantos litros de gasolina ele precisará colocar no tanque? Seguindo a mesma ideia, vamos ver quais são as nossas variáveis. Nós temos, então, quilômetro, né? Quilômetro e quantidade de litros. Pronto. Então, quando ele percorreu 180 quilômetros, foi com 12 litros de gasolina. Agora, quer saber se ele viajar 300 quilômetros? Quantos litros ele vai precisar colocar no tanque dele se o consumo for o mesmo? Então, nós vamos colocar um X aqui. Se a gente analisar o que nós colocamos aqui agora, nós vamos observar o quê? A quantidade de quilômetros aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? De 180 para 300. Setinha para cima. Pensando juntos, se quando percorre 180 quilômetros gasta 12 litros, se aumentar a quantidade de quilômetros, eu vou gastar mais litros de gasolina ou menos litros de gasolina? Eu vou gastar mais litros de gasolina. Logo, eu vou ter um valor no X maior do que 12. Então, também é uma setinha para cima. Grandeza diretamente proporcional. Enquanto uma coisa aumenta, a outra também aumenta. Então, nós vamos escrever agora em forma de razão. Ó, 180 sobre 300. Isso é igual a 12 sobre x. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho que multiplicar essas duas razões. Mas eu posso dar uma melhorada nisso aqui, não posso? Olha, eu posso simplificar um zero aqui no 180 e 300, ó. Simplificar um zero vai ficar o quê? 18 sobre 30, 12 sobre x. Agora a gente multiplica cruzado. Começando pela incógnita. 18 vezes x, 18x. 30 vezes 12. Vamos fazer juntos? Aqui no cantinho, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. 30 vezes 12. Ou 12 vezes 30, né? Mesma coisa. 2 vai multiplicar todo mundo lá em cima. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou multiplicar a dezena, que é o 1, né? Coloco um 0 antes da gente começar. E vamos lá. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Somando isso daqui, eu vou ter o quê? 0 mais 0 é 0, 6 mais 0 é 6, e o 3 está sozinho, a gente repete ele aqui embaixo. 360. Então, nós temos 18x igual a 360. O que nós vamos fazer aqui agora? Esse 18 está multiplicando x. Ele vai passar para o outro lado dividindo. 360 dividido por 18. Vamos fazer a continha aqui do lado, pessoal? Deixa eu apagar a nossa conta de multiplicação para nós fazermos a nossa conta de divisão. Olha só. 360 dividido por 18. Vamos começar pelo número 3, que está fora da chave. O número 3, ele divide por 18? Não, porque ele é menor do que 18. Então, nós vamos pegar juntos o próximo algarismo. 36. 36 divide por 18? Sim, né? Porque ele é maior do que o 18 que está dentro da chave. Então, nós vamos pensar agora num número que quando eu coloco ele embaixo da chave, multiplico por 18, chega próximo ou vai ser igual ao valor do 18. Que número é esse? É o número 2. 2 vezes 18 é igual a 36. E 36 menos 36 é 0. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro exemplo, quando a gente está resolvendo uma divisão, né? E aí zerou a nossa divisão, mas ainda, né, nós temos 0 lá no resto, mas ainda tem um 0 lá em cima para a gente poder trabalhar. O que nós podemos fazer? Duas coisas. Descer esse 0 e fazer uma multiplicação por 0 embaixo da chave, né, para resolver a situação. Ou simplesmente pegar esse 0 aqui, ó, e trazer ele para baixo da chave. Certo? Então nós temos que o valor de x, resultado de 360 por 18, é igual a 20. O que nós vamos concluir diante disso? Que
Quando João percorrer 300 quilômetros, ele vai ter que colocar de gasolina no tanque dele 20 litros. Certo, pessoal? E faz sentido, né? Eu não falei para vocês que o valor ia aumentar? De 12 teria que ser um valor maior para X? E olha aqui, 20. Deu certo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vamos acompanhando aí. Qualquer coisa, vocês vão anotando essas dúvidas e envia para cá para o SEAD para a gente depois poder fazer uma aula só tirando dúvidas de exercícios que vocês assistiram na aula. Combinado? Vamos passar para o próximo? Deixa eu apagar a nossa tela aqui. Para a gente passar para o nosso próximo exemplo. Exemplo número 4. Olha só. Para pintar a quadra da escola, 4 funcionários levam 6 dias. Se a direção conseguir contratar mais 2 funcionários, quantos dias levarão para terminar a pintura, mantendo o mesmo ritmo de trabalho? Então vamos analisar a situação, ver quais as grandezas que nós temos aqui. Nós temos quais grandezas? Primeiro, funcionários, que eu vou chamar de F. E nós temos também a quantidade de dias, vamos colocar um D aqui. São 4 funcionários que vão fazer essa pintura em 6 dias. Só que olha a informação, presta bastante atenção para não errar. Fala que a direção conseguiu contratar mais 2 funcionários. Então são mais 2 funcionários que vão trabalhar juntos com os 4 que ali já estavam. Então nós vamos ter que fazer uma soma desse número de funcionários. De 4 com mais 2, agora nós temos 6 funcionários. E o que ele quer saber? Quantos dias que esses 6 funcionários agora, né, os 4 antigos mais os 2 novos contratados, vão fazer essa pintura e eles vão manter o mesmo ritmo de trabalho, certo? Então nós vamos chamar de X aqui. Vamos pensar juntos agora nessas grandezas. Número de funcionários, aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? De 4, agora são 6. Setinha para cima. Agora a quantidade de dias. Vamos pensar junto comigo. Eles vão manter o mesmo ritmo de trabalho. 4 funcionários faziam em 6 dias. Se aumentou o número de funcionários no mesmo ritmo de trabalho, eles vão gastar mais tempo para terminar ou menos tempo para terminar? Isso mesmo, eles vão gastar menos tempo para terminar essa pintura. Então vão gastar menos que 6 dias. Então a quantidade de dias aqui, ó, que eram 6, o valor de X vai ser menor. Então nós vamos ter uma setinha para baixo. Olha só o que está acontecendo. Enquanto uma quantidade vai aumentar, outra quantidade vai diminuir. Então nós temos grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Professor, o que vai impactar para mim ao resolver a minha questão? Tem que ter bastante cuidado, porque quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, eu vou ter que inverter uma das minhas razões. Pode ser qualquer uma delas, mas desde que seja uma razão somente. Não pode inverter as duas. E também não pode deixar de inverter, porque senão fica errado. Vamos juntos então? Ó, número de funcionários eu vou colocar o mesmo aqui, ó. 4 sobre 6. Isso é igual a outra razão, que é 6 sobre x. Vamos inverter ela, né? Ao invés de ser 6 sobre x, nós vamos colocar x sobre 6. Tudo bem, pessoal? Agora nós temos a igualdade entre duas razões. Nós vamos multiplicar cruzado e vamos começar pela nossa incógnita. 6 vezes x, 6x é igual a 6 vezes 4, que é 24. Equação simples do primeiro grau, onde eu tenho 6 multiplicando x, e isso é igual a 24. Esse 6 que está multiplicando vai passar para o outro lado na sua operação inversa, que é a divisão. Então nós vamos ter o que aqui, ó? Nós vamos ter x igual a 24 dividido por 6. Essa é fácil, né? Quanto que é 24 dividido por 6, pessoal? É 4. Então, nós temos o que aqui? Nós temos que esses pintores, né, os 6 funcionários, né, vão terminar em 4 dias. Faz sentido, pessoal, a nossa resposta? Vamos analisar? O que nós tínhamos? Aumentou a quantidade de funcionários e ia diminuir o número de dias, não era?
Eram 6 e agora são 4 dias. Então faz sentido a nossa resposta. É importantíssimo, pessoal, sempre ao terminar de resolver esse tipo de problema, a gente analisar a nossa resposta, ver se ela faz sentido para o nosso problema, se era aquilo que nós tínhamos planejado, se realmente vai aumentar a quantidade, se vai diminuir. Tudo isso é importantíssimo para você analisar antes de tomar a conclusão final. Certo? Dúvidas? Vão anotando aí. Mas até então eu acho que está tranquilo, né? São números tranquilos de trabalhar, as situações e problemas são bem tranquilas, não é? Vamos para o próximo exemplo, exemplo número 5. Deixa eu apagar aqui minha tela, para a gente poder ir para número 5. Exemplo 5. Um grupo de 8 funcionários leva 5 horas para limpar uma praça. Se em outro dia forem apenas 4 funcionários, quanto tempo levarão para fazer a mesma limpeza? Vamos fazer juntos, né, aquela organização das nossas grandezas? Olha só, nós vamos ter então funcionários, vou colocar bem aqui no cantinho, embaixo da nossa imagem, ó. Funcionários, F, 8 funcionários, que levam 5 horas, vou chamar aqui de H, para fazer a limpeza da praça. Outro dia, se em outro dia forem apenas 4 funcionários, então 4 aqui embaixo, em quanto tempo que eles vão fazer essa mesma limpeza? Vamos chamar de X. Observando nossas grandezas, eram 8 funcionários, abaixou-se para 4, setinha para baixo. Agora a quantidade de horas. Vamos pensar juntos. 8 funcionários faziam em 5 horas. Se eu diminuo a quantidade de funcionários, essa mesma limpeza, eles vão gastar mais tempo ou menos tempo? Eles vão gastar mais tempo. Então, setinha para cima. Grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Nós vamos fazer o que de diferente? Só inverter uma das nossas razões. Vamos juntos? Ó, pode ser qualquer uma delas, tá, pessoal? Eu gosto de inverter sempre a que tem a incógnita, tá? Mas fica à vontade. Se você quiser inverter a que não tem incógnita também, fiquem à vontade, tem que dar a mesma coisa, tá? Ó, 8 quartos é igual a x sobre 5. Inverti essa daqui, ó. Ao invés de ser 5 sobre x, eu coloquei x sobre 5. Tudo bem? Multiplicando cruzado. Vamos lá. 4 vezes x, 4x, igual a 8 vezes 5, que é 40. Então, eu tenho aqui 4x igual a 40. O 4 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo do outro lado. Vai ficar assim, ó, 40 dividido por 4, que é bem fácil, né, pessoal? 40 dividido por 4 é igual a 10. Vamos ver se faz sentido a nossa resposta? Olha só, nós tínhamos concluído que a quantidade de horas ia aumentar. Eram 5, ficou 10. E se a gente observar aqui, pessoal, olha o tanto que é tranquilo da gente analisar isso daqui, até mesmo sem uma continha. Não precisava nem de fazer a conta. Olha só, o número de funcionários, se a gente for observar, eram 8, passou para 4, ou seja, caiu a metade. Então, consequentemente, o número de horas vai dobrar. Era 5, ficou 10. Então, são 10 horas. Tudo bem, pessoal? Viu tanto que é tranquilo nós resolvermos essas questões sobre grandezas? Tá indo aí? Pegaram ritmo? Agora, pessoal, nós temos mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Para nós fazermos juntos. Olha só. Exemplo 6. Em uma escola, 3 impressoras iguais conseguem imprimir todos os trabalhos dos alunos em 20 minutos. Vamos me anotando já essas grandezas? Ó, aqui embaixo, nossa impressora. Nós temos, então, número de impressoras, que eu vou chamar de I. São 3. Conseguem imprimir todos os trabalhos dos alunos em 20 minutos. Vou colocar um T de tempo aqui, tá? 20 minutos. Em um dia de manutenção, apenas uma impressora funcionou. E aí, o que quer saber? Quanto tempo que essa única impressora levará para imprimir todos os trabalhos desses mesmos alunos, né? Claro. Então, nós vamos chamar de X.
Se a gente analisar, olha só, o número de impressoras eram 3, ficou 1. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Agora, pensando juntos, se 3 impressoras imprimiam em 20 minutos, agora uma impressora só vai gastar mais tempo ou menos tempo para imprimir essa quantidade de trabalho? Você vai gastar mais tempo. Então, setinha para cima. Grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma grandeza abaixa, a outra aumenta, sobe. Então, nós vamos simplesmente inverter uma das razões. Olha só. 3 sobre 1 é igual a... Vamos inverter, aqui tem a incógnita, vai ficar x sobre 20. Multiplicando o cruzado, eu vou ter 1 vezes x, que é x, igual a 20 vezes 3, que é 60. 60 o quê? 60 minutos. Vamos ver se faz sentido essa nossa resposta? Olha só, nós concluímos inicialmente que o tempo iria aumentar, né? E também nós conseguimos fazer isso sem uma continha. Olha só, eram 3 impressoras, caiu para 1, ou seja, caiu o triplo, né? Ou seja, a terça parte, na verdade, não é nem o triplo, a terça parte do número de impressoras. Então, se vai aumentar o quê? O triplo. 3 vezes 20 é 60 minutos. Bem tranquila essa, né? Bem fácil, não precisou de muitos cálculos, deu tudo certo, né? Então agora, pessoal, deixa eu apagar aqui para a gente poder passar para a nossa última questão. Só que essa última questão não é comigo, é com vocês. Agora é com você. Vamos ler juntos a questão que vocês vão resolver para mim. Ó, durante uma campanha de leitura, 6 estudantes ajudaram a organizar os livros da biblioteca e terminaram o serviço em 45 minutos. Na semana seguinte, apenas 3 estudantes ficaram responsáveis por organizar a mesma quantidade de livros, mantendo o mesmo ritmo. Quanto tempo levarão para concluir o trabalho? Então, pessoal, é com vocês agora. Eu quero que vocês usem esses 5 minutinhos para poder resolver essa questão e a gente volta para corrigir. Combinado? Vamos lá então, deixa a questão na tela.
Tudo bem, pessoal? Conseguiram resolver a questão? Então, nós vamos corrigir para ver se vocês acertaram. Vamos lá na tela? Vamos ler de novo o nosso enunciado. Durante uma campanha de leitura, 6 estudantes ajudaram a organizar os livros da biblioteca e terminaram o serviço em 45 minutos. Na semana seguinte, apenas 3 estudantes ficaram responsáveis por organizar a mesma quantidade de livros, mantendo o mesmo ritmo. Quanto tempo levarão para concluir o trabalho? Então vamos resolver juntos aqui, ó. Quais são as nossas grandezas? Número de estudantes, né? Vou chamar de E. Eram 6 estudantes que estavam organizando a biblioteca e terminaram o serviço em 45 minutos. Vou colocar T de tempo aqui também. O que aconteceu? Na semana seguinte, apenas 3 estudantes foram lá, né, para organizar essas quantidades de livros, essa mesma quantidade de livros, mantendo o mesmo ritmo. Quer saber quanto tempo que eles gastaram. Vamos juntos, então. Olha só. A quantidade de estudantes aumentou ou diminuiu? Diminuiu, de 6 para 3. Setinha para baixo. O tempo, vamos pensar. 6 fizeram em 45 minutos. Então, 3, que é uma quantidade menor, vai gastar mais tempo ou menos tempo? Vai gastar mais tempo. Isso aí. Grandezas inversamente proporcionais. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos inverter uma das razões. Vai ficar assim. 6 terços igual... Nossa, peraí, deixa eu apagar esse 3 aqui que ficou feio. Opa! 6 terços igual a x sobre 45. Inverti, ó. Inverti, aqui tem a nossa incógnita. Certo? Agora nós vamos multiplicar cruzado. 3 vezes x é 3x. 45 vezes 6. Vamos fazer juntos aqui no cantinho, ó. 45 vezes 6. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 4, 24. Com mais 3, 27. Então, nós vamos ter aqui 270. O 3 está multiplicando o x, passa dividindo. Fica 270 dividindo por 3. Vamos fazer essa continha de dividir aqui? Por mais que ela seja bem tranquila, mas vamos fazer juntos aqui, ó. 270 dividido por 3. Começando pelo 2. 2 divide por 3? Não. Então, a gente pega o 7 junto. 27 divide por 3? Sim. Quantas vezes 3 chega próximo ou é igual ao valor de 27? É 9. Por quê? 9 vezes 3 é 27. 27 menos 27, 0. Esse 0 que sobrou lá em cima, a gente transfere ele aqui para baixo, né? 90. Então, nós sabemos que o valor de x aqui, ó, é igual a 90 minutos. Ou seja, 3 estudantes vão gastar 90 minutos. E a gente conclui o quê? Que ia aumentar o tempo, né? De 45, basicamente o quê? Dobrou o tempo. O número de estudantes caiu pela metade. Logo, se é inverso, né? Então vai dobrar o tempo. De 45 passou-se para 90 minutos. Certo? Então, pessoal, a gente vai olhar agora o que nós aprendemos com a nossa aula de hoje. Nós aprendemos a revisar, né? Na verdade, nós revisamos, né, as grandezas proporcionais. E aí nós começamos a optar qual que era a melhor forma da gente resolver. Se era por meio da inversamente proporcional ou pela diretamente proporcional, analisando as grandezas. Certo? Então, pessoal, eu espero que essa revisão tenha sido boa para vocês, né? A gente tenha aqui resgatado algumas coisinhas, alguns conceitos, né? Aquelas dúvidas que possivelmente vocês tinham lá na aula anterior tenha sido sanada agora nesse momento. E para ajudar mais ainda, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma lista de exercícios para vocês treinarem um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Combinado? Então não deixa de curtir o nosso vídeo, não deixe de compartilhar para que outros colegas também tenham acesso a esse nosso conteúdo. Tudo certo? Então eu vou ficando por aqui hoje, mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo.
Até lá!